Anderson, acompanho o trabalho de vocês desde o início. Meu nome é Maria Aparecida da Rocha. Eu nunca imaginei que um dia estaria escrevendo algo assim. Minha filha, Mônica, nunca ouviu meus conselhos. Desde jovem, ela tinha um temperamento difícil. Me desrespeitava, zombava de mim e dizia palavras muito pesadas dentro de casa. Muitas vezes, o nome do diabo era invocado por ela em discussões, como se fosse algo comum, como se não tivesse peso espiritual algum. Eu dizia que palavras têm força, que aquilo que chamamos uma hora responde. Nossa relação foi marcada por dor. Em uma discussão muito séria, ela me empurrou de uma escadaria. Foi ali que minha vida mudou para sempre. Hoje sou cadeirante por causa dessa queda. Mesmo assim, apesar de tudo, apesar das agressões, inclusive tapas no rosto, eu escolhi perdoar. Depois que conheci o trabalho de vocês, consegui liberar o perdão de verdade. Perdoei minha filha no mais profundo do meu coração. Há 4 anos, no dia 26 de fevereiro de 2022, sábado de carnaval, Mônica chegou em casa completamente apavorada, tremia. Disse que tinha visto o diabo, disse que ele havia se revelado a ela e que voltaria no dia seguinte para buscá-la. Eu pensei que fosse medo, imaginação, exagero de uma noite de festa. Ela contou que estava em um baile de carnaval, um baile de máscaras. Lá conheceu um homem muito bonito. Conversaram a noite inteira, mas no final da festa ela tirou a máscara. Segundo ela, não era mais o mesmo homem. Ela dizia que os olhos eram diferentes, que o rosto mudou, que ali ela soube quem ele realmente era. Naquele mesmo dia, ela me deu um tapa na boca e gritou: "Velha gourenta, você disse que eu iria encontrar o diabo, eu vi ele." Na madrugada do dia 27 para o dia 28, ouvi um grito desesperador vindo do quarto dela. Como sou cadeirante, demorei para chegar. Quando consegui abrir a porta, minha filha estava caída, sem vida, o corpo roxo. O laudo médico apontou infarto. Mas meu coração de mãe sente que houve algo além do que os olhos podem explicar. Quando vi aquela porta abrir, senti um frio inexplicável e tive a impressão de ver sombras atravessando o corredor. Não posso provar nada, só posso dizer o que senti. Hoje eu sonho com a Mônica. Em alguns sonhos ela parece perdida, em outros parece querer falar algo que não consegue. Meu coração sente que ela precisa de perdão, talvez de mim, talvez dela mesma. Eu já perdoei, mas peço ajuda em oração para que minha filha encontre paz, encontre luz e consiga se libertar de qualquer culpa, de qualquer peso espiritual que ainda carregue. Que ela se perdoe, que ela seja perdoada e que siga o caminho da paz. Porque, acima de tudo, ela sempre será a minha filha. Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia, infinitas oportunidades. Estou aqui com o Rafael Silva. E aí, pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí, galera, beleza? Bom, gente, mais uma vez hoje, né, as gravações aqui no Recanto de Maria, porque muita chuva. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que a gente passou, né? Não foi nada fácil, ainda mais que a gente tem um motorista muito doidão aí, que gosta, né, de viver aventura aos 50 eu gosto anos, de um né? rally, hein? Eu gosto de um rally. E ele não esquece que ele tá carregando lá um quarentão e um cinquentão também, né? Só que o quarentão pode infartar a qualquer momento e o cinquentão junto, né? O quarentão acho que infarta antes dos dois cinquentão. Sou vintão, viu? É isso, gente. Cada perna dele dá vintão, aí você soma tudo, 40. né? Dá uma numerologia fantástica. Dá o número 4, 40, né? Mas é isso. Tudo bem com vocês? Sim, senhor, tudo Vamos bem. Vamos pular carnaval? Não em gosto. casa. Cuidado com o carnaval esse ano, Pular hein, gente? em casa o carnaval. Mas é isso. Hoje a gente tem um relato, né? Esse relato aí pra gente poder auxiliar, ajudar, pedir, né? A intercessão divina. Exu do Ouro. Hoje ainda eu continuo colocando as oferendas ao Exu do Ouro, continuo trabalhando, tá, gente? São 3 dias, tá? Então eu vou até amanhã, até domingo, em entrega, porque é muita gente, é muita coisa, tá? Então a gente, no primeiro dia, quando a gente abre ali o portal, igual abre no dia 12/2,
a entrega de novo, né? Relatar o nome de cada um. Quem não estava participando, coloca o nome ali, faz todo aquele ritual. Enfim, e hoje mais coisas, amanhã mais louvação a Exu, para que a gente possa obter grandes resultados. Mentes, né, totalmente trabalhada, equilibrada, é claro que elas vão ser abençoadas o mais rápido, o mais breve possível. E, gente, tá? Tem muita gente que acha que não entendeu uma coisa, não é só uma bênção, tá? É mudança de vida, tá? É isso que você tem que trabalhar, isso já está dentro de você, só precisa ser amplificado, trabalhado, tá certo? É você quem faz a mudança. Aqui é só um ritual, uma apresentação para ele falar assim, opa, o Rafael Cândido existe, opa, o Rafael Silva existe, tá? Mas a mudança quem faz é você. Sem ação não tem transformação. Então, pensa nisso, comece a mudar e vibrar em abundância, tá certo? Então agora a gente vai, né? Só continuar o nosso trabalho aí e agradecer pelos nossos irmãos, para que esses espíritos consigam seguir em paz sempre, sempre, sempre. Em quantos espíritos, em quantos irmãos precisando de ajuda nós nos encontramos aqui? 11. 11 irmãos, 11 espíritos, eu acredito que tenha muito mais. Hoje nós temos o relato da Maria Aparecida, a mãe, no qual pede ajuda para sua filha, para a Mônica. A Mônica consegue falar com a gente através do nosso aparelho? Consigo, falou baixinho. Mônica, você ainda permanece na sua casa? Permaneço. Em casa, parece, né? Você está precisando de ajuda? Sim. Um sim meio, né? Se fosse chorando, né? Um ar de choro. Você sentia ódio da sua mãe? Sim, claro. Você batia, né? Na sua mãe? Batia. Bati, sim. Quando você a empurrou escadaria abaixo aí, você queria matá-la? Sim, é verdade. Bom, gente, eu, sem julgar, claro, né? Eu preciso falar isso, né? Que os filhos precisam, né? Parar um pouquinho. Eu sei que tem muitos que isso acontece ainda até hoje, né? De filho levantar. Eu recebo isso. Mães, né? Pedindo oração, pedindo ajuda. Que muitos filhos ainda levantam as mãos para os pais, né? Então, tome muito cuidado com isso, tá, gente? Porque é a pior das vibrações, né? E você tem que honrar, você tem que respeitar tua mãe, teu pai, independente, né? De quem seja sua mãe, de quem seja o seu pai. Até gosto muito de falar isso, que isso é bíblico, né? Você tem que honrar os seus pais. Então, pelo amor de Deus, né? Independente de qualquer coisa, a gente sabe também que existe pais e mães erradas, né? E não levante nem a voz, nem a mão aos seus pais. Isso cria uma egrégora de energia muito forte em cima de você. E aí tem muitas pessoas que não sabem, né, o porquê que não dão certo na vida. E às vezes acaba tendo até um fim trágico. Isso já aconteceu dentro da minha família. Então, falo para vocês prestarem bastante atenção, honrar os seus pais, né? Porque quando você chega a esse ponto de levantar uma mão para uma mãe ou para um pai, isso é muito triste, tá? Isso para mim é o fim. É fim de carreira, né? Vamos dizer assim. Então, coisas terríveis, é claro que uma hora vai acontecer. Em vez de você ser abençoado, você se torna amaldiçoado. Não estou julgando, tá? Só apenas, né, um recado, tá? Quem já viu muita coisa acontecer por causa, né, em relação a isso, tá? Sua mãe, ela fez alguma coisa para você que... para você, né, que você tivesse tanto ódio ao ponto, né, de fazer tudo o que você fez com ela, até mesmo, né,
quando você empurrou, eu tenho isso como um entendimento que você queria ali tirar a vida da sua mãe. Então, assim, o que a sua mãe te fez? O que a sua mãe te causou para que você gerasse tanto ódio? Triste a droga. Você era usuária de droga? Usuário. Sua mãe sabia disso? Porque no relato eu não tive, né? No relato que sua mãe me mandou, eu não tive ali ela relatando que você era usuária. Mas sua mãe sabia disso? Minha mãe não sabia, não. Você chamava muito pelo nome do diabo? Sim, chamei. O que você sentiu quando você encontrou com ele, que ele te revelou pra você, eu sou o diabo? Terror, medo. Entendi, ela tem que correr. Gente, tá? Ai, mas o diabo pode aparecer pra alguém? Se ele não aparecer, se o diabo não aparecer, vem o secretário. Já ouviu isso? Já, né? Tem esse ditado. Quando o diabo não vem, vem o secretário. Gente, presta bem atenção, tá? Não é todo mundo, claro, que vê, porque não tem mediunidade para isso. Como eu relatei para vocês que eu encontrei, eu quase morri de medo, quase infartei, né? Quando eu vi ali aquele homem em minha direção, e era o Exu do Ouro, poderia ser o diabo, poderia ser qualquer outra entidade, qualquer outro espírito, tá? Então, quem tem mediunidade, não cuida e vive chamando, vibrando, né? Naquela energia vai acontecer, uma hora vai aparecer, vai ver alguma coisa. A maioria das pessoas, eu acredito que quase que todo mundo tem um grau de mediunidade. Uns têm mais avançado, outros menos. Né? Ah, mas eu não acredito. Quem não acredita é porque não sente, não vê nada, né? Aí acaba ficando mais incrédulo. Mas quem tem algum grau de mediunidade tem que tomar muito cuidado. A maioria das pessoas, 99%, tem que tomar cuidado. Ó, boca, sua voz é o nosso comando. Tudo que você coloca para fora, o espiritual está ouvindo. Eu costumo dizer o seguinte, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando você fala uma coisa, existem inúmeros espíritos ali com uma pranchetinha e uma canetinha na mão. Claro que não é assim, isso é uma suposição, para você entender melhor, anotando tudo o que você fala. Depois eles vão trabalhar em cima daquilo que você falou. Por isso que a gente pede, que eu peço sempre para vocês, né, falar. Colocar para fora somente coisas boas. Porque o seu cérebro também entende o que você está falando, vai trabalhar e vibrar nisso. O espiritual vai vibrar nisso, o lado negativo vai vibrar nisso. Então, sim, tudo que você fala, você está dando com sentimento. Então, cuidado, o mundo foi criado através do poder da palavra. Em sua palavra, em suas palavras, há poder. Por que não ficar manifestando somente coisas boas? Nosso pensamento, somente Deus tem acesso, tá? Mas quando sai para fora, aí, meu irmão, minha irmã, o estrago tá feito. Tem gente que tudo acha que é macumba, e não é. Às vezes é a palavra dela, a força negativa dela, vibrando para um universo que é totalmente positivo, que trabalha sim. Então, se você ficar chamando, você vai ver. Você vai testemunhar aquilo depois, entendeu? Então trabalhe, mude seus hábitos, né? Cuidado com a boca. Cuidado com aquilo que você fala. Sua morte, ela foi natural ou ela teve envolvimento espiritual? Ele, espiritual. Muito estranho, né? Ela sai para um baile de carnaval num dia, conhece um homem bonito, claro, né? Esse espírito tinha que atraí-la, tinha que chamar a atenção dela. Se fosse uma coisa horrível ali, um homem feio, um monstro, não ia atrair ela. Baile de máscaras. Faz tempo que eu não vejo falar disso, né? Baile de máscaras, tempo, né? Às vezes o pessoal, para
voltar aquele tempo lá de trás, acaba fazendo algum tipo de baile assim, né? E aí o que aconteceu? Quando ele tirou a máscara, já não era mais, né? A expressão do rosto dele já tinha mudado. E ele se apresentou para ela como o diabo. Pode até não ser o diabo ali, mas era o secretário, tá? Ah, mas era o diabo mesmo? Não posso afirmar. Mas ele manda o secretário, tá, gente? Aquele que trabalha por ele, que responde por ele, né? Então, o que aconteceu ali? A frequência dela foi lá embaixo, aquilo, né? Que ela tanto chamou, eu não sei quais são as palavras que, né, durante um certo período aí foram proferidas, e ele veio cumprir ali, e a pessoa acaba, né, tendo um mal súbito, alguma coisa, e, enfim. É claro que tem que ter um laudo, né? O laudo foi, acho que, infarto, se não é isso, né? Infarto, né? Isso. Então, o que aconteceu? Ela foi embora. Aí o espírito sai, desprende do corpo e fica preso ali. Por quê? Quanta coisa, né? Ela fez, ela causou. Quanta dor essa mãe deve ter sentido. E eu me orgulho muito da mãe porque ela conseguiu perdoar, né? Para e pensa, sua filha te empurrava você escadaria abaixo, você ficava, né, numa cadeira de roda. É filho, mas para você dar o perdão, não é toda mãe que consegue, não é toda pessoa que consegue, não. Né? Então essa senhora ela está muito bem trabalhada, ao ponto de ficar aprisionada hoje numa cadeira de roda e perdoar. Hoje você consegue se arrepender, ou você já se arrependeu de ter batido na sua mãe? Sim, me arrependi, né? Você consegue se perdoar? Não. Quem não perdoa não passa. Vai ficar aqui penando, padecendo, sofrendo, tá? Então comece a liberar perdão. Quer pedir perdão, aproveitar e pedir perdão para sua mãe? Minha mãe, né? Quem sabe, né? Quem sabe não perdoa ninguém, tá? Bom, vamos orar, vamos pedir, né? E que vocês entendam esse... Eu falo que todos os vídeos, né? Todas as histórias, relatos, relatadas, têm um significado. E esse, né? Fala muito disso, né? Independente de quem seja seu pai e sua mãe, honre. Tá? Isso é muito perigoso. Olha aí o que ela fez. Cuidado com a sua boca. Cuidado com a sua língua. Use tudo isso para fazer o bem a você mesmo. Pense em você um pouco. Depois vai para os outros, né? Na verdade, na minha opinião, o outro não existe, nunca existiu. Quando você pega um espelho e olha, você vai ver quem? Você. Então mude, tá? Mude a frequência, a energia. Quer ser abençoado no eixo do ouro? Tem gente que colocou lá para mim, até tive até um mal entendido, eu estava dirigindo e eu, na hora que parei no semáforo, eu fui dar uma olhadinha ali, que tem que parar com esse costume também, fui dar uma olhadinha ali e vi lá que um senhor colocou lá, eu não recebi nada até agora. Tipo, ele não conseguiu, né? Era uma postagem do Eixo do Ouro e nada aconteceu para ele até agora. Aí eu fui colocar ali um coraçãozinho, apertei errado, saiu a carinha rindo. Nossa, esse senhor ficou muito bravo comigo. Até peço desculpas, pedi desculpas para ele, né? Mas aí eu falo para vocês, o ritual não tinha nem acabado, nem o terceiro, né? O ritual não vai acabar, tá, gente? Ele vai continuar. É que eu falei para vocês, não vou abandonar ninguém no meio do caminho. O que eu quero com tudo isso? Qual é a minha missão nisso? Ensinar você a mudar de vida e a prosperar e a crescer. E aí o que acontece? A pessoa às vezes não perdoou, não se perdoou e quer ficar rico, quer ser próspero. Você entendeu? E não é assim que funciona. Exu do ouro não trilha em caminhos sujos. Guarda isso aí para você também. Enfim, resumindo tudo agora, é a hora da gente entrar em conexão espiritual, em oração por esses irmãos e até mesmo pela gente, né? Porque precisamos aprender a lidar com as coisas, a ter sabedoria. Precisamos, né? A ter discernimento. Precisamos pedir mais, precisamos ser mais gratos, tá? E só um recadinho aí depois que eu... Bom, eu vou... A oração, depois eu deixo um recadinho a respeito do carnaval, para quem vai pular carnaval, para quem vai assistir o carnaval, tá? Enfim, vamos pedir agora que o espiritual, que Maria de Nazaré, que os bons espíritos nos auxiliem
para que os nossos irmãos, inclusive a nossa irmãzinha Mônica, consiga seguir em paz e passar para o tratamento espiritual. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Bom, já fiz as orações, acredito que você também vibrou, pensou, né? Aí por esses irmãos, orou por eles. E agora, como eu disse que eu ia dar um recadinho para quem gosta do carnaval, para quem vai pular o carnaval, vai assistir o carnaval, tome muito cuidado, tá? Carnaval, energeticamente falando, um período de excesso emocional, libertação de impulsos, tá? Quebra de rotina. E também você vai o quê? Participar de uma grande festa coletiva, onde muitas pessoas estão vibrando naquela energia ao mesmo tempo, tá? Então, o que acontece, gente, tá? É um ano vibracional. O estado emocional das pessoas estão desequilibradas ali, né? As pessoas que acabam vibrando lá embaixo, entra a bebida, enfim, pensamentos, né? Eu nem preciso falar para vocês aqui. Então esse carnaval, ele vai ser um pouco mais intenso do que os outros, tá? Mais pesado. Então tome cuidado. Nós começamos o carnaval ontem, no dia 13 de fevereiro, sexta-feira 13. Acho que foi isso que nós passamos por vários perrengues ontem, né? Tava pesado, né? Eclipse, gente, tá? Eclipse anular, anel de fogo, dia 17 de fevereiro, tá? Então, veja bem, a gente tem alguns eventos que mudam astrologicamente tudo. A energia, ela vibra, né? E ela amplifica e vibra numa outra situação. Então, tome muito cuidado nesse período. Carnaval antecede o que? A quaresma, né? Quarta-feira de cinza chega, a quaresma começa a entrar, tá? Então, tome muito cuidado, porque essa quaresma e esse carnaval, ele vai ser um pouco mais pesado e muita gente, ó, infelizmente, vai embora, tá? A morte, ela tá aí, tá na rua, tentando tragar quem ela consegue. Então, muitos acontecimentos, acidentes, muitas coisas estão previstas a acontecer. A gente pede e vibra, claro, pela misericórdia divina, para que isso não aconteça. Mas está aqui o alerta. Se você está assistindo, vai pular um carnaval ou vai num lugar assistir um carnaval, se proteja, tá? Tapa o umbigo, né? Se proteja muito bem antes, porque eu aconselho vocês a ficarem em casa. Deixa passar esse ano, né? Esse ano ele é pesadíssimo, tá? Então,
Esse é o meu recado. Quantos irmãos, quantos espíritos conseguiram seguir em paz, passar? 10 irmãos ou 19? 9, entre de 9. 9? É 9 ou 10? 9 irmãos. Eu entendi errado. Gratidão à espiritualidade, aos bons espíritos por esse trabalho, né? Fico muito feliz que esses 9 irmãos, eles estão agora se encaminhando ao tratamento espiritual. Nossa irmãzinha Mônica conseguiu passar? Não, né? Ela não conseguiu, foi só 9, tá? Já era, né, gente? Se esperar. Mas fica aí a nossa sementinha, o nosso registro de amor. E fica aqui, tá? Minha eterna gratidão a todos vocês que fazem parte desse trabalho. Bom feriado, bom carnaval, cuide-se, tá, gente? Se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou, galera. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Bom dia, Geste. Bom dia, Rafael Cândido, Rafael Silvia. Bom dia a todos. Eu sou a Selma Antônio Gelitneck, da cidade de Barra Bonita. Eu quero dar o meu depoimento sobre o Exu do Ouro. Em primeiro lugar, gente, aqueles que não compraram, pode comprar, que realmente dá certo. Com fé, então, como é que diz aquele ditado, que a fé remove montanhas. Então, com fé, a gente consegue tudo. Então, eu vou falar para vocês. A primeira bênção que eu recebi, que eu comprei o Exu do Ouro bem em cima da hora. Eu comprei no dia 11, eu fiz o meu pedido. E eu não tinha dinheiro para comprar. E como eu trabalho 2 vezes por semana, antes eu estava trabalhando 1 vez por semana, aliás. E eu queria muito voltar a trabalhar nessa casa que eu estou trabalhando hoje, que eu já trabalhei aqui há 7 anos e eu queria voltar a trabalhar aqui novamente. Eu tinha ido embora para outra cidade e eu retornei para essa cidade. E então eu queria voltar muito a trabalhar aqui. Aí eu não tinha dinheiro para entrar na corrente do Exu do Ouro. Aí a minha patroa, que eu trabalho 1 vez por semana para ela, que eu trabalho ainda, né? E eu pedi para ela, falei para ela se tinha como ela fazer o pedido para mim. E ela fez, para ela descontar do meu pagamento, né? Que eu trabalho 1 vez por semana, eu ganho de faxina, né? Aí ela pegou isso foi em dezembro, né? E ela pegou e fez o pedido para mim. Até no momento eu fiquei preocupada, como foi ela que fez o Pix do celular dela e eu fiquei preocupada que ia no nome dela o Pix, mas eu coloquei meu nome depois, o endereço certinho para receber a medalhinha e essas coisas que vão vir depois, né? Que tem muita gente para receber ainda, que eu entendo. E aí eu peguei, mas eu entrei com muita fé. E logo em seguida, quando eu já fiz o pedido, no dia seguinte, essa minha patroa já ligou para mim perguntando se eu voltaria a trabalhar para ela. Olha como são as coisas. E quando a minha patroa voltou de viagem, que ela viajou pro Natal e Ano Novo, e depois do Ano Novo, quando ela voltou, ao invés dela descontar do dia de faxina, o dinheiro que ela tinha me arrumado para mim participar da corrente do Exu, ela me deu de presente. Ela falou assim, eu estou dando de presente para você não vou descontar. Olha que bênção, 2 bênçãos eu recebi logo na entrada. E agora, que eu continuo ainda na corrente, que eu tenho muita fé, eu comentei que eu estava com uma causa na justiça, que é a minha casa, que eu sou filha única e meus pais morreram e me deixaram de herança uma casa. E como eu estava morando em outro lugar, a minha filha colocou meu pai no asilo, até então, que ele estava vivo, e tomou posse da casa, ela, o marido e os filhos. E ela não queria sair de jeito nenhum. E ela arrumou testemunha, e eu tive também que arrumar testemunha para provar que a casa é minha, mesmo eu estando com a escritura da casa. Mas eu entrei com tanta fé, ainda falei para meu companheiro, eu tenho fé que eu vou conseguir, através do Exu do Ouro, e primeiramente Deus, e o Exu do Ouro vai me ajudar. Quando foi segunda-feira agora, dessa semana, eu recebi a ligação do advogado, ele falando para mim que eu ganhei a causa, não precisou ser chamada no fórum, não precisei das testemunhas, não precisei de nada. E eu estou com a vitória na mão. Agora eles deram prazo para eles poderem sair da casa, e eu estou pegando a chave da minha casa.